Vamos ler em Hebreus, capítulo 2. Está mais para o final da Bíblia. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Hebreus 2 e 3. É uma pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Vamos agora para Lucas, capítulo 14, versículo 16. Aqui nós temos uma ilustração, uma parábola, uma comparação desta grande salvação. Como isto é? Quem preparou a grande salvação? Lucas 14, versículo 16. Porém, ele lhe disse, Jesus disse: um certo homem fez uma grande ceia, um grande jantar, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, colocar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Quis dizer que estava pedindo desculpa por não ir. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar? E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Isto que vamos ler com a bênção de Deus. No Evangelho nós vemos Deus mostrando o seu grande amor para com toda esta humanidade, todas as suas criaturas. Não tanto nas coisas que Ele tem suprido as necessidades físicas e emocionais, e, enfim, todas, que são necessárias para a nossa manutenção aqui neste mundo, ainda que isto é uma grande verdade, e o Senhor Jesus anunciou isto no Sermão do Monte, inclusive animando os seus discípulos a serem perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus, que Ele manda a chuva e o sol, tanto para os bons como os maus neste mundo. Então Deus, até nisto, Ele não faz acepção de pessoas. Mas o Evangelho está tratando de algo não só para esta vida. Começa nesta vida. Porque se não começasse nesta vida, não precisava ser anunciado aqui. As pessoas iam ouvir depois que morressem. Então o Evangelho trata de algo que começa nesta vida, preparando cada um de nós para a eternidade. Nós estamos de viagem. Não é novidade para ninguém, mas ninguém se preocupa com isto. Aonde vai estar na eternidade? Alguns estão colocando isto a cargo da igreja, do pastor, do seu dinheiro, na família. Mas este não é ensinamento bíblico. Você acabou de ouvir. A pergunta é: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor quando esteve aqui, pelo Senhor Jesus, e depois pelos que a ouviram? Como vamos escapar na eternidade se nós não atentarmos, não buscarmos com diligência, não queremos
buscar informação e como encontrar esta salvação nesta vida, como é que nós vamos escapar da eternidade? Nós acabamos de ver uma comparação, uma parábola feita pelo Senhor Jesus de pessoas que foram convidadas para esta grande salvação. Na ilustração aqui é uma grande ceia, um grande jantar. Mas muitos destes estavam muito ocupados nesta vida, não tinham tempo. Pois é. E assim a maioria das pessoas podem se preocupar em investir tempo, suor, dinheiro, cansaço e envelhecem buscando e lutando por aquilo. E tudo termina na hora da morte. Pode ser diploma, pode ser filho, pode ser casamento, pode ser dinheiro, pode ser carro, 1, 2, 3, e pode ser terra, e muita terra, e casas, e muitos filhos. Tudo isto vai ficar e a pessoa vai sozinha para a eternidade. A pergunta é, aonde você vai estar na eternidade? Você já tem esta grande salvação? Você quer saber como você pode ter esta grande salvação? Porque a pergunta é, e fica para você decidir no seu caso, como escaparemos nós, se não atentarmos, não buscarmos com diligência esta tão grande salvação? O Senhor Jesus fez uma pergunta quando esteve aqui. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, se perder a sua alma? Vamos pensar um pouco no que acabamos de ler. O homem que fez uma grande ceia é um quadro de Deus. Só Deus tem como preparar uma salvação que possa atender todas as pessoas do mundo, todas as necessidades, que possa compreender e atender qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, qualquer nacionalidade, qualquer pecador, tenha pouco pecado ou muito. Só Deus pode fazer isso. Então, o homem aqui que prepara esta grande ceia é Deus. Nós vemos que tem um servo. Note, não são vários servos. É falado de um servo. Isto nos fala do Espírito Santo. Deus, o Pai, está no céu, mas na divindade existem 3 pessoas divinas. O Pai, o Filho, o Senhor Jesus, o Senhor que veio a este mundo e morreu na cruz, deu a sua vida, e lá foi onde Deus, o Pai, preparou a nossa salvação, a tua salvação e a minha. E temos aqui o Espírito Santo, é Ele que vai atrás das pessoas. Note que o homem que preparou a grande ceia envia o servo, é ele que vai. E ele volta, e ele vai de novo, e é somente ele. Então, não é pastor que está salvando gente, não é padre nem missionário, não é a imposição das mãos destes homens, e nem a igreja salva gente, e nem batismo. Nós vemos que o servo queria trazer estas pessoas a salvação ou ao banquete que o pai de família tinha preparado. Ou seja, o que Deus preparou para a nossa salvação. O que Ele preparou? O Senhor Jesus mesmo disse. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor disse mais: Deus, o Pai, enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isto que o Espírito Santo está mostrando através do Evangelho a todas as pessoas. Deus quer salvar. Deus não quer ver nenhuma das suas criaturas partindo desta vida e abrindo seus olhos nas chamas do inferno. Deus não tem prazer nisto. Ele sabe a realidade, o que é aquilo lá.
O Senhor Jesus também sabe, por isso que Ele veio por amor às nossas almas, e Ele sofreu tanto na cruz. Ele sabe, meu amigo, o que é pessoas entrar imediatamente no inferno. Não importa onde esteja, pode estar sofrendo no leito de uma cama, como pode estar comemorando o seu casamento, como também pode estar comemorando a festa de um aniversário, indo para uma festa, e de repente partir desta vida e abrir os seus olhos no inferno. Sabe o que o Senhor Jesus contou de um homem? Só um Ele contou. Sabe o que o homem estava dizendo lá? Estou atormentado nestas chamas. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Já passou para ele? Ainda não. Então este assunto não é um assunto de homens. A salvação foi preparada por Deus, e quem está trazendo pessoas a esta salvação é o Espírito Santo de Deus, outra pessoa divina. Não tem brincadeira neste assunto. Deus não está brincando com as nossas almas. Porque, meu amigo, a pessoa pode brincar aqui até a hora da morte, mas depois desta vida, as realidades vão ser eternas. Ou felicidade eterna no céu, ou sofrimento eterno no inferno, e é você que escolhe. Você pode dizer, eu escolho o céu, será? O céu é só para se livrar do inferno? Porque se o inferno fosse bom, você iria para lá então? Porque o inferno não é só sofrimentos, mas é longe de Deus, longe das coisas de Deus, da vontade de Deus. As pessoas que estão indo para o céu hoje são as que já querem fazer a vontade de Deus aqui. Não é ir para o céu só para se ver livre do sofrimento eterno, porque se tivesse outro lugar que não fosse o céu e não fosse o inferno, eu ia para lá. Este é o pensamento de muita gente. Pelo menos está dizendo com as suas vidas, não estão dizendo com a boca, mas a vida está mostrando que não querem ter associação com nada que se relacione com Deus e as coisas eternas de Deus, o céu, a presença de Deus. Então, o servo sai buscar os convidados, ou seja, estas pessoas já foram previamente avisados que haveria uma grande salvação. Note, ele foi avisar os convidados, ele não foi levar um convite, ele foi avisar, tudo está pronto. O que você está esperando, o que vocês estavam esperando, da parte de Deus está tudo pronto. Pode vir. Mas estas pessoas, elas tinham muita ocupação nesta vida. Tinham muita coisa. Bom, você pode notar, posso repetir o que eles disseram. Diz aqui, comprei. E depois de novo, comprei. E casei. Note, essas pessoas, esse tipo de gente está voltado só para si. Elas querem prazeres aqui nesta vida. Pode ser o caso do homem de comprar um campo. Note, mas ele não falou que ele ia trabalhar no campo. Não era uma questão de trabalhar, uma coisa, ocupação. Não, ele comprou e ele ia ver. Era só distração. É diferente de uma pessoa que trabalha, tem a sua ocupação, seja no campo, na lavoura, ou seja num trabalho, mas por isso ele não deixa de ser uma pessoa que quer a salvação. Mas note, eu comprei e eu vou ver o campo. Quer dizer, eu vou atrás daquilo que me dá prazer nesta vida. Só isso. Ele não, depois do meu trabalho eu quero isto. Passe aqui mais tarde. Não, esse é o tipo de gente que só pensa nas coisas terrenas, cujo Deus é o ventre, e só pensa nas coisas desta vida. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Ele também.
né? Muita carne, boi fala de muita carne, força, né? A pessoa se valoriza a si mesmo em excesso, a ponto de não precisar de Deus. Não tem tempo para Deus, né? Hoje nos falam de coisas volumosas, coisas bonitas, coisa inchada, coisa de carne, muita carne. Assim é o mundo. Ocupando-se só para satisfazer a sua carne, dizer, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. É hora de eu desfrutar das minhas carnalidades. É hora de eu ter prazer carnal. Portanto, eu não posso ir. O outro disse, casei. Nem casei. Eu vou me ocupar com esses momentos. Só isto. Eu casei, portanto, eu não posso ir. Quem perde nisso, quem perdeu? Quem está perdendo? Quem está só pensando nessas coisas. Mas não é novidade. Para o povo de Deus e para Deus isto não é novidade. O Senhor Jesus disse, como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Ló, também será nos dias do Filho do Homem. Aqueles dias eles só comiam, casavam, plantavam, edificavam. Mas foi até só que Noé entrou na arca, fechou a porta, veio o dilúvio e consumiu a todos. Nestas primeiras pessoas, você se encontra aqui? Você está se vendo? Você não quer mudar de atitude esta noite? Você não sente uma grande necessidade da salvação que Deus preparou? Você não pode ver que todo o sacrifício de Cristo lá na cruz tem em vista a sua bênção eterna? Que os sofrimentos dele, a sua oferta voluntária sobre a cruz, quando ele foi levantado entre os 2 malfeitores, e ele sofreu das mãos de Deus, comprando exclusivamente os meus pecados e os teus pecados. É isso que a Bíblia diz. Que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Prezado ouvinte, nenhum pecador desesperado que sente realmente a realidade dos seus pecados, o peso dos seus pecados, o salário dos seus pecados sobre a sua alma, e precisa de uma salvação, e descobre que só Cristo pode lhe salvar, o valor da sua morte, o valor da sua obra, porque o livro divino de Deus, Deus me garante no seu livro, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Nenhum pecador nestas condições, esclarecido assim, realmente, e confia nele, é decepcionado. Não é salvo. É impossível. O Senhor Jesus disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É impossível. Ninguém vai dizer na eternidade, olha, eu fui a ele, mas ele me rejeitou. Eu estava pronto para ser salvo, mas ele não pôde me salvar. Não, ninguém vai dizer isso. Vai estar boca fechada, cabeça baixa, talvez, em compreender. Ali está o meu Salvador que eu rejeitei. E se olhar para ele, vai ser a última imagem que a pessoa vai ter antes de ser lançado no lago de fogo. A imagem do seu Salvador que perdeu. Mas nós vemos, se estas pessoas estavam muito ocupadas, Deus não vai deixar o céu vazio, não. Nós vemos que o servo foi enviado a outras pessoas, talvez menos favorecidas nesta vida. Nós vemos que elas, é dito aqui, vai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Essas pessoas também, note, elas podiam estar ocupadas consigo mesmo, né? Qual é o pobre que vai estar ocupado com viagens para Miami, férias na praia, na serra? Qual é o pobre que vai estar ocupado com isso? Ele vai estar ocupado com o que ele tem para comer no dia, para os seus filhos.
É parecido com o outro, né? Mas num outro aspecto. Os outros estavam ocupados com si, mas com os prazeres dessa vida. Não tinham tempo. Aquilo era demais, era satisfação só para ocupar o tempo. Essas pessoas aqui estão ocupadas com seus problemas. E são demais. E Deus chega justamente para oferecer para elas tudo o que elas nunca imaginavam possuir. Imagina ser convidado para uma festa onde é tudo de graça, onde você pode se servir. E não somente isto, a pessoa podia alegar, olha, eu sou tão pobre, meu amigo, que eu não posso ir do outro lado da cidade onde mora esse senhor tão rico. Mas diz aqui, o pai, ou dono da festa, diz, trazei os pobres, os aleijados e os mancos. Não vai ter ninguém que vai ter desculpa por não ser salvo. Não. O esforço de Deus é chegar justamente aonde está aí o pecador perdido. Seja na sua pobreza espiritual, seja na sua falta de compreensão. Trazei. Mas note, era para ele trazer estas pessoas que precisavam dele. Estavam ocupadas com os seus problemas. Você tem ocupado com os... Não estou falando agora de problemas se você tem problema. Deus pode ajudar essas coisas também. Problema de saúde, problema financeiro, problema na família. Não significa que Deus não está interessado nesses assuntos. Não. Mas o assunto aqui é algo espiritual, no sentido da sua salvação. Você compreende? Você tem se preocupado com os seus pecados que ferem a Deus? Sabe o que a Bíblia diz a teu respeito, a respeito de cada pecador? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você já sabia disso? Você já sabe disso? Cada pecador que ainda não é salvo está destituído já nesta vida da glória de Deus. Está separado. Então, partindo desta vida, ele já está desassociado das glórias de Deus. Ele vai ir para o inferno. Então, os seus pecados lhe incomodam? Faz de você um pobre, um aleijado, um cego. Você tem clamado a Deus, ó Deus, abra os meus olhos para ver o Salvador. Me ajude. Me ajude. Eu não sei o caminho. Note. Era para ele ir pelos caminhos e bairros, mas as pessoas não sabiam ir. Podia falar da casa do homem, mas não tinham condições de chegar lá. Elas precisavam de Deus. Meu amigo, para a sua salvação, você precisa de Deus. Se você pensa que você pode... A hora que você decidir, você vai se salvar. Você está enganado. É Deus que está buscando pecadores para a salvação. É Ele que vai esclarecer o pecador. Talvez algumas pessoas pensam, mas se eu tivesse talvez naquela hora bem aflita, na hora perto da morte eu vou decidir. Hoje nós ouvimos um homem ao lado do Senhor morrendo. Ele não foi salvo. Não, meu amigo, pessoas que não querem salvação quando estão bem, dificilmente vão ter tempo de pensar nestas horas. Elas vão estar ocupadas em salvar as suas vidas, vão entrar em pânico. A sua mente, a sua alma, a sua consciência vai entrar em confusão. Tudo aquilo que ouviram. E dariam tudo, talvez, para estar de volta numa reunião assim, tranquilos, onde podem tomar a decisão, sabem o que estão fazendo, mas deixaram passar. Então, essas pessoas são levadas. Imagina. Quando essas pessoas começam a chegar perto da casa
este homem, no quadro da salvação, a mesma coisa, o pecador, cada pessoa que salva pode lembrar o primeiro encontro que ela teve com a salvação, com o Salvador. Das trevas foram transportados para a luz, do reino de Satanás foram transportados para o reino de Deus. Uma alegria indizível, inexplicável, invadiu o seu ser, pois agora eles tinham certeza, nós tínhamos certeza, estamos salvos. Estamos salvos, nossos pecados foram perdoados. Ali está meu Salvador. Não estavam vendo nada fisicamente, mas pela fé aceitaram que era o banquete de Deus. O Salvador, totalmente exclusivo e suficiente, estava salvando ele ou ela. Assim, essas pessoas, imagina, chegando perto daquela casa, pobre, aleijado. Para todos havia acomodação adequadas para eles. Os aleijados podiam ser conduzidos pelos servos, ser colocados à mesa. Os cegos teriam os seus olhos abertos. Os mancos voltariam a caminhar. Assim é o quadro da salvação. O pobre agora está rico. Sabe que a Bíblia diz, Cristo, o rico, se fez pobre por amor de nós, e pela sua pobreza nós fomos enriquecidos. E assim vai. Mas, para terminar, vamos pensar nestes últimos. Vemos que o servo volta e ele diz que eles aproveitaram, pessoas estavam aproveitando, mas que havia lugar. Então, agora, o Senhor desta festa diz, sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar. Note, os outros traze-o aqui, mas agora force-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar. Os outros, eles estavam em grande necessidade. O Espírito Santo encontrou eles e conduziu-os para a casa do homem, para a salvação. Essas pessoas, esse outro tipo de pessoa, é aqueles que estão viajando no caminho da vida, sem destino, sem rumo. Mas o Espírito Santo encontra, talvez você, né? Você que está aqui hoje, no caminho da vida, nunca sonhava que existia uma salvação, mas você ouviu pela primeira vez que como você nasceu aqui, o seu fim era a perdição, é o inferno, isto é inevitável, mas que você pode ser salvo, que você, pela fé, de forma gratuita, Deus tem preparado uma grande salvação, tudo está preparado, e o convite é, vinde, é o que o Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como nós vamos a Ele? Pela fé. Eu não entendo, mas você pode ir a Ele. Não é uma grande fé, não é um estudo que você tem que ter de fé, como pecador. O Espírito Santo vai levar este pecador a Cristo. Ele convence nós dos nossos pecados, mas Ele também nos leva ao Salvador, como está aqui o caso, né? Encontra os aleijados, pobres, cegos, e leva eles para as bênçãos. Estes estão no caminho, estão viajando. Mas note que tem aqueles que estão no atalho, atalhando, é o sentido de um beco sem saída. Pessoas são cortadas desta vida cedo. Alguns pensam tirar a sua vida. Outros estão metidos em problemas, em drogas. A sua vida está a ponto de ser interrompida. Estes também podem ser alcançados. Estes também. Então a salvação é para todos. Tudo Cristo já tem feito. E com perfeição. Deus com isto está satisfeito e nos dá a salvação. O poeta diz, só confia
Só confia nele desde já. Cristo salva e te guardará. Meu amigo, eu faço um convite de Deus para você. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele mesmo disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sirva-se dele, hoje, pela fé. Vamos orar.